Voltamos. Bom demais. Estamos aqui no Estúdio REC. Você que está acompanhando essa live aí. É muito bom. Vai até às 20 horas de live. Olha o desafio que o Vitrine REC colocou aqui, mas é um desafio super agradável. Eu falei? Não, falei, vamos até às 10 horas de live. Para não falar, porque eu comecei a falar agora há pouco ali que era 20 horas. A Joyce, meu Deus do céu, né? Mas é assim, 10 horas comemorando 200 podcasts. E tá trazendo aqui os convidados, né? As pessoas que já gravaram algum podcast aqui. E eu tô aqui agora, olha que legal. Eu tô olhando aqui, bacana, porque eu tô aqui conversando agora. Eu vou conversar com o Edson Brasil de Castro. Olha que legal, estou aqui com alguns livros infantis e também os livros ali que nós vamos falar sobre esses livros aí. E eu já vi aqui já também o símbolo já do autismo, né? Isso. Que legal. Senhoras e senhores, está aqui então o Edson Brasil. E aí, Edson, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, agradeço muito pelo convite e poder estar presente, agradeço bastante. Vamos conversar um pouquinho aqui. Se você quiser chegar um pouquinho o microfone para o seu lado aí. Pode? Aí, isso. Aí, acho que fica melhor. Ótimo. Edson, eu estou vendo aqui, ó, você é escritor, tá aqui, né? Você gravou aqui o podcast. Você lembra qual foi o mês que você veio aqui? Foram alguns meses, porque nós gravamos uma radionovela. Então, com a presença de vários atores, várias pessoas que ajudaram a dar corpo. E isso foi no começo de 2024. E durou alguns meses, que eu não me lembro exatamente quantos. Nessa radionovela você escreveu, né? Nesse livro, Eu Conheço a Alma, nós transformamos em radionovela. Foi, na época, através de um projeto de lei, e foi aprovado pela prefeitura e tal, e fizemos essa radionovela. Legal, muito legal. Então, eu acompanhei um pouco aqui, que vieram vários artistas gravar essa radionovela aqui no Vitrine REC, né? E que bom saber, né, que tem... O senhor reside em Betim? Eu sou betinense e inclusive, a primeira, digamos, publicação que eu fiz foi aqui na década de 80, acho que 84, 85, no jornal O Tempo, saíram alguns poemas meus. E aí, depois eu passei um tempo morando fora, morei na Bahia há alguns anos, São Paulo um pouquinho, e voltei já há uns 7 anos para cá. Sentiu falta do tempero mineiro? Faz muita falta. Mas eu vinha 3 vezes, 4 vezes por ano, então... E essa inspiração aí, Edson, sobre a didática de você ler, você escrever, quando que nasceu isso? Isso nasceu de forma bem precoce. Eu, com 9 anos de idade... uma professora me deu um trabalho para fazer em casa e um desenho. Faça o que eles chamavam na época de composição. Era uma redação, mas chamava composição. E era apenas um desenho de uma menina com um laço no cabelo. Nós deveríamos colorir e escrever uma historinha. E eu escrevi que ela estava no jardim, veio uma enorme borboleta, pousou no cabelo dela e parecia um laço. Nossa. E aí, a princípio, ela achava que não tinha sido eu quem escrevi. E depois que ela viu que realmente... e ela divulgou para a escola, colocou e tal. Isso me deu uma alegria tão grande que todas as vezes que eu escrevi algo, eu queria agradá-la. Então, isso foi gerando aquela... Mais motivação. Sim, motivação, né? Bastante. Agora, Edson, eu posso estar cometendo um grande erro aqui de falar, mas, olha, então eu estudei na escola normal, fiz a faculdade, fiz gestão e tal, e eu não me lembro de ter passado por uma atividade que despertasse essa criatividade, assim, né, de você ver um desenho, colorir e criar uma história sobre aquilo, né? Hoje em dia a gente vê um pouco mais sobre teatro fazendo isso, né? Mas que legal isso. Essa forma lúdica de tratar com contexto, imagem, com a criança desde novinho, isso é muito importante. Inclusive, é isso que eu tento fazer com os meus livros infantis. Né? Eu trago, não são apenas coloridos e bonitinhos, todos eles trazem alguma coisa para a criança, sabe? Desde aprender a conviver com os diferentes, como respeitar os amigos, o espaço de cada um. Ainda trago, formas que eu aprendi a ler, né, que são livros que são trava-línguas, parlendas. Então, isso é muito importante. O pai não vai comprar algo
porque é bonitinho, sabe? E a criança vai ficar ligada porque é lúdico, é bonito, é bem colorido. Legal, muito, muito bom. Já há anos, então, desde os anos 80. Esse livro, inclusive, que você está em mãos, ele foi um convite da editora. Ela tinha conhecido a turma que eu escrevi uma coleção com essa turminha. E ela pediu que eu escrevesse uma historinha com a mesma turma. E aí eu abordei o autismo sem saber que eu estava sendo um pouco... que eu estava abrindo caminho, porque até então, igual a este trabalho, não existia, sabe, voltado dessa forma. Olha, eu confesso para você, eu sou pai de 3, né? 3 meninos. Eu tenho um filho, o mais velho, que é o Heitor. Ele não tem uma CID muito bem definida, né? Mas é muito gostoso de ver a qualidade do material que o senhor desenvolveu, os desenhos, né? Saber que eu tenho a honra de estar conversando com o senhor aqui, de verdade, Klinger. Eu estou honrado aqui de estar conversando com o senhor nessa tarde, porque é um artista daqui de Betim. O senhor me perdoe, mas eu acho que é um erro meu e talvez das outras pessoas não conhecer ainda, visto que o senhor faz parte de uma cultura necessária para nós, né? Na Bíblia diz que nenhum profeta é reconhecido na própria terra. Não, mas olha, o Klinger, agora atrás, ele estava falando sobre essa questão de conexões, Sim. Edson, e olha, já começa a borbulhar a minha cabeça aqui, porque é muito legal. Eu recebi esse livro do autismo, eu recebi um prêmio dele na Itália, agora em abril. Foi lançado na Feira de Livros Infantis de Bolonha, que é a maior feira infantil do gênero. E no ano passado eu recebi um prêmio em Portugal. Então, assim, a gente brinca dessa coisa do profeta e tal, mas eu tenho recebido muitos convites para atuar fora de Betim. Inclusive, vou palestrar agora em agosto, em Camboriú. Então, assim, em Balneário Camboriú. Então, eu tenho recebido muitos convites fora. Tem sido de grande alegria para mim. Muito bom, muito legal. Parabéns. Falamos aqui, eu me movimentei um pouco mais sobre o infantil, né? Mas aqui, então, o senhor falou posso chamar de senhor com todo respeito, né? Edson, nós somos... Eu Conheço Sua Alma, foi um livro que você escreveu, e aí você tem outros livros aqui também. Falando aqui que esse livro, a novela tá liberada para quem quiser ouvir de graça no YouTube. No YouTube tem, então, a novela. E com a visualização incrível. Eu tenho tido eu fiquei muito surpreso com o alcance que vem atingindo. Está disponível para todo mundo lá a locução, como é que foi feito? Foi várias pessoas, né, Klinger? Um locutor contando a história e aí tem os atores interpretando os personagens do livro. Legal, sensacional. É tudo binaural, tá? Eu não sei o que é isso, não. Binaural. Você põe um fone e aí se a pessoa estiver batendo na porta atrás, você escuta toc, toc, toc. Legal. Não sei se deu para ouvir para vocês aí o Klinger está falando, que o binaural é a sensação de se você ouvir a locução e tal com fone de ouvido, você vai ter o sentimento, a pessoa bater na porta, você vai ouvir por aqui. É um estéreo, muito legal. O som, ele passeia dentro da sua cabeça, né? Ele pode começar na esquerda aqui, você ouve de forma que ele... É como se ele estivesse girando, estivesse acontecendo dentro da sua cabeça. É incrível. Sensacional. Incrível. Muito legal. Parabéns, Edson. Obrigado. Por essa ideia. Aí você tem uns outros livros aí também, né? Sim, eu tenho este que foi o primeiro a ser lançado. Depois vieram esse de poemas. Hoje, você sabe, poucas pessoas leem poemas. Embora eu vá em muitos saraus. Esse é o de contos. Esses dois, a primeira e segunda edição, são adultos, esses aí são os mais vendidos. E quando você fala adulto, tema hot, tipo 50 tons de cinza. O senhor é ousado, hein? Apimentado. Pois ele é ousado, né? O Conto da Libélula. Rapaz, ele é ousado, ele escreve então para as crianças, tem poema
E tem tema hot. Eu nunca imaginei que eu ia escrever para as crianças, senão talvez eu tivesse segurado um pouquinho o hot. Mas eu não deixo misturar as coisas, não, porque a gente Mas tem, né? todo mundo vai querer saber agora a pergunta que eu vou fazer. Da onde vem a inspiração? A vida, meu irmão. Rapaz, olha aí, Clígia. Né? Então tem esses aqui, aquilo ali é o Victor. Esse Vitor, eu recebi um convite agora para lançá-lo. Ele está em fase de produção. Essa é o que a gente chama de boneca, que é a produção de apenas um livro para correção, mas já está em conclusão. E recebi convite para lançá-lo na Feira de Frankfurt, né, na Alemanha, agora em outubro, e depois na Romênia. Essa história se passa na Romênia e tem como... É um romance histórico, né, mas baseado em muitos fatos que ocorreram na Romênia desde 65 até 89, quando houve a queda do regime ditatorial. Eu não sabia que eu receberia esse convite, estava com ele parado há 4 anos escrevendo, quando a pessoa da Literarte, né, a presidente, né, Isabelle, teve ciência, me convidou para participar do lançamento lá, fazia o lançamento lá, e aí eu consegui concluir, estamos já, né, encaminhando para essa viagem. Legal. Esse, através da experiência que eu tive com a aprovação, né, de leis de incentivo, eu escrevi isso aqui junto com o Sérgio Sibler, que é um grande amigo, um grande parceiro, e ele está em e-book e vai também haver essa versão física, né, para ajudar artistas a se inscreverem e conseguirem aprovar seus projetos. Legal. O Edson, me diz uma coisa. Eu acho que também é uma coisa que as pessoas ficam se falando hoje em relação ao papel na mão de ler e tal. E o mundo está muito digital, né? Mais do que isso, o mundo hoje está perigoso. Até hoje, nós vivemos a cultura humana. E com a IA hoje, muitas pessoas não usam a ferramenta de forma correta, que deveria ser para auxiliar numa correção, Não, usam para colocar texto. E eu te pergunto, qual IA foi embalada no colo por uma mãe? Qual IA já perdeu alguém? Já perdeu um amor? Então, esses sentimentos vividos pela humanidade, são humanos. Impossível delas reproduzirem com fidelidade. Então, o que elas têm? Reproduzem palavra por palavra aquele conjunto que elas estudaram e foram formadas para reproduzir. Esse é um problema. Temos a nossa cultura humana serem substituídos por cultura de máquina. Esse é um grande risco. Você acha que quem gosta do livro impresso, ele continua gostando do livro impresso, ou você acha que houve uma migração Impossível para um trocar. Kindle, para um... Talvez as gerações, mas a geração que cresceu lendo papel, sabe, folheando, tendo essa experiência, sentindo o cheiro, isso não pode ser substituído. Agora, novas gerações que não estão tendo tanto contato com papel, sim, às vezes acabam preferindo o digital. Mas a gente tem que acompanhar as tendências sem medo do novo, né? Quando um sommelier vai indicar um vinho para uma pessoa, ele ali meio que tenta enxergar um pouco como que é o gosto daquela pessoa, né? No caso do livro, você faria uma indicação de um dos livros que você escreveu? Você teria que entender o perfil da pessoa? Ou você, hoje, com essa gama de livros, você poderia me indicar um livro? Livro é uma coisa muito pessoal e existe uma diferença muito grande de temas. Então, é difícil você indicar sem conhecer o que a pessoa gosta. Tem gente que prefere de thriller. Acabei de escrever um que está em produção, que se passa dentro de um teatro. Esse Hot, que é o Conto da Libélula, é um outro público. Então, assim, é difícil você ter um público que você consiga falar direto sobre aquilo, principalmente quando se escreve para muitos temas. Então, assim, é realmente difícil. Sim, tem que conhecer um pouco do público, Tem que conhecer um pouco do público. E você tem que ter a sua persona, e isso, você desenvolver a sua palavra, a sua forma de comunicar, isso demora muito tempo. Muito bom. Pessoal que tiver pergunta aí, Clígia, com o Edson aqui nós vamos até que horas? Até
1h30. Até 1h30. Se tiver alguma pergunta aí, tá ao vivo com a gente, manda a pergunta aí que eu vou ler aqui a sua pergunta, tá? Inclusive, Edson, manda um abraço para minha mãe Rosa Braga, que ela assistiu a novela, assistiu lá pelo YouTube todinha e gostou demais, demais. Dona Rosa, eu mando um grande abraço, é uma felicidade para mim, assim, muito grande. É importante quando a gente tem um feedback desse, porque quando alguém lê um texto que você escreve com tanta atenção, com tanto cuidado e desprende tanto tempo, e alguém lê e diz, eu gostei, ou eu fui tocado por este texto, ele me representa de uma forma... São vários retornos que eu tive, vários feedbacks assim. Então eu fico muito feliz. E a senhora, eu fico muito feliz com o seu feedback. Muito obrigado, um grande abraço. Edson, tem uma pergunta muito boa que o Clinge deixou aqui anotada para uma base, que ele falou assim, que dica você daria para alguém que tem uma história dentro de si, né, mas ainda não teve coragem de escrever? Essa pergunta é muito boa. Já me falaram também, você deveria escrever um livro. Eu falei, eu não tenho expertise, né? Porque quando você vai escrever um livro, você escreve e tem alguém que vem e faz uma como chama? Correção, diagramação, tudo isso. Exato. Primeiro, se você quer escrever, escreva. Mas escreva. Revise. Revisão. Depois apague tudo que tiver sobrando. Corte na carne, não tenha medo de cortar, sabe? Nem tudo que a gente escreve está pronto para ser impresso. Uhum. Então, e não tenha medo. O escrever é justamente um ato de coragem. É aquilo que você remove, aquilo que você traz do seu fundo, sabe? E seja uma história inventada ou real, mas é preciso ler. Inclusive, esse livro de poemas chama Agüero. O que é o agüero? É justamente esse movimento das marés que trazem do fundo para a superfície, e escrever também é isso. Você traz do fundo para Legal. o mundo onde qualquer um pode ter acesso. Muito bonito isso, muito bonito. Eu fico, assim, realmente emocionado com o que o senhor traz, assim. Engraçado como isso mexe com a gente, cara. Muito, muito bom, muito bom. O Clinge tinha feito uma outra pergunta aqui que eu achei bem legal. Ele deixou aqui um roteiro aqui, né? Eu não sigo o roteiro, né? Mas em respeito a ele, né? Em respeito a ele também, e que tem boas perguntas, tem boas coisas aqui, né? Não que não seja por isso, mas é que às vezes a gente vai conversando, a gente acaba surgir novas ideias. Ele perguntou aqui qual tipo de papel, né? Qual o papel da cultura e da imaginação num mundo tão acelerado? Porque o livro, eu acredito que ele é um momento para você concentrar e respirar, digerir, né? Aquilo, mas o que você acha desse mundo acelerado? As pessoas têm uma visão muito romântica de escrever. Acho que é como o Hemingway. Você pega um daiquiri, senta na beira da praia, enche de inspiração e depois vem um monte de editor correndo atrás para publicar. Não é bem assim. Então, quando você tem essa coragem, essa dedicação para escrever, você espera que alguém também possa valorizar o seu tempo, né, e ler com o mesmo cuidado. Hoje, o mundo está muito rápido. As pessoas preferem, às vezes, pequenos vídeos que preenchem o tempo com nada do que se escrever. Verdade. Eu tenho uma tia, por exemplo, que até o mês passado havia lido 40 livros. Este ano, só consegui ler 12 livros até agora. 12 livros na vida, não? Não, 12 livros este ano, de janeiro até junho. Foi uma provocação, eu sabia que era. Foi uma provocação. 12 livros, a sua tia leu 40 livros. Então, o que acontece? O ler é o preparar para escrever. Então, as pessoas precisam disso. E para a vida inteira, não só para quem quer escrever. Não é só um exercício de imaginação para quem escreve e para quem lê. Uhum. A gente enriquece muito o nosso universo. Então, assim, é com tristeza que eu vejo as pessoas substituindo livros por vídeos tão curtos.
O Thiago Lisboa está aqui no YouTube com a gente, ele escreveu isso. Ó, ele falou: já tentei me adaptar no digital, mas o físico é bem melhor. Ah, é. Legal. Muito bom, Thiago, está participando aí com a gente. Um abraço, Thiago. A Conexão Saudável fez duas perguntas aqui que eu acho que tem a ver para a gente encerrar, Edson. Sim. E tá sendo um negócio muito legal, né? O Klinger é meio maluco mesmo, né, cara? 10 horas de live, né? Mas está sendo muito legal. Fala sobre o personagem esquizofrênico e por que do personagem, né? Tem muitos aspectos do abandono na novela, né? Rejeição e dificuldade de aceitação, etc. Ela acompanhou bem, ela leu aí a Conexões Saudáveis, né? Esquizofrenia é algo complicado, porque normalmente as pessoas, quando não estão diagnosticadas, quem vê as atitudes pensa o quê? Ele é mau. É isso. A maldade é confundida com o problema. Então, assim, a gente precisa, às vezes, falar um pouco do que acontece ao nosso redor para que as pessoas entendam. Olha, fulano está com uma atitude um pouco estranha, talvez ele não seja mal, talvez ele seja doente, talvez ele, sabe? Então, isso é o que a gente precisa fazer. É como o autismo que eu escrevi agora. O coleguinha não sabe por que o outro é diferente, por que o outro não olha nos olhos, por que o outro tem certa dificuldade nas brincadeiras, sabe? Então, esse bullying, essa coisa que cresce por falta de conhecimento. Então, a minha busca dentro do que eu escrevo é sempre levar ao leitor um pouquinho do que ele pode perceber ao redor dele, sabe? Uhum. A ideia mais ou menos é essa. Na faculdade eu me lembro de Emily Durkheim que falava que os extremos que isso é um problema. Se o cara é muito doido, é muito doido. Sim. Se o cara é muito parado também, tem que ter um meio termo aí. Tem. O meio termo, o caminho do meio é sempre mais tranquilo de transitar. Verdade. Muito bom, Edson Brasil. Quem quiser adquirir esse material, Edson, como que faz? Eu sou um deles, eu quero adquirir esse material. E como que eu faço para adquirir? E fala para o pessoal aí, né? Como é que faz? Bom, no meu site www.edsonCastro.com.br eu tenho um pouco exposto o material e facilidade para comprar. Também através do Instagram, contatos, @EdsonCastro, _escritor. E ou WhatsApp, 31991083372. Alguns livros vão estar novamente na Livraria Cultura, aqui do Partage. Acredito que essa semana já devemos repor alguns livros lá. Tá bem? Legal. Depois, Klinger, se você puder colocar aí no comentário, Conexões Saudáveis também, que você acompanhou aí, coloca pra gente aí as informações dele, né, que ele falou, para o pessoal pesquisar e esse comentário indicar, né, onde o pessoal. Muito obrigado, Edson Castro. Muito obrigado, um grande abraço para a equipe, um grande abraço para você. Legal, valeu. Obrigado, pessoal.